Dizem por aí que a filosofia é a mãe de todas as ciências, ou que ela vai te trazer paz interior e iluminação. Mentira! Pura propaganda de quem quer te vender um curso de estoicismo de prateleira ou um retiro espiritual de R$ 5.000. A verdade é muito mais desconfortável. A filosofia não serve para te dar respostas. Ela serve para destruir as respostas que você já tem. O verdadeiro problema não é a falta de informação. É a nossa incapacidade técnica de processar a existência sem um roteiro pré-fabricado. Nós vivemos em um estado de aceitação passiva. De um lado, a ciência entrega a descrição atômica da realidade. Ela explica a química do seu cérebro, mas não sabe o que fazer com a sua solidão numa terça-feira à noite. Do outro, a religião oferece a bússola moral embalada em conforto. Nós seguramos os dados em uma mão e o dogma na outra, mas continuamos parados. Portanto, a vida se torna um exercício de seguir instruções de manuais que nunca questionamos. É o piloto automático absoluto. A gente acorda, consome, reage e dorme. Repetimos o ciclo porque a inércia é o caminho de menor resistência. Mas, em algum momento, o sistema falha. Talvez seja um luto, um fracasso, ou apenas aquele silêncio bizarro que surge quando o Wi-Fi cai e você é forçado a olhar para a parede. Surge uma intuição incômoda, a percepção de que você é um passageiro no seu próprio corpo. Suas opiniões sobre política, sucesso ou felicidade não são suas, são ecos de algoritmos e tradições herdados por osmose. É o chamado, a percepção de que existe uma engrenagem girando e você é apenas o dente que está sendo gasto. É aqui que o medo aparece. A autonomia assusta. Mas é muito mais fácil deixar que o especialista ou o pastor decidam por mim, não é? Exato. É por isso que a maioria de nós recusa o convite. Nós buscamos o conforto da ignorância deliberada. Pensar cansa. Questionar as bases da sua própria moralidade exige um esforço cognitivo que a evolução não nos treinou para ter. É muito mais seguro continuar na cela decorada do que abrir a porta e descobrir que o lado de fora é um deserto sem placas de sinalização. Portanto, a gente volta para o celular. A gente volta para a distração. A gente finge que aquela dúvida nunca existiu. Mas a dúvida é um vírus. Uma vez instalada, ela corrói a ilusão. E é aqui que a filosofia entra como uma caixa de ferramentas de engenharia reversa. Ela é o mentor que não te dá um conselho, mas te entrega um bisturi. A filosofia é o manual do usuário que a ciência e a religião assumiram que você já sabia ler. Ela não te diz o que pensar, ela te ensina a mecânica do pensamento crítico. É o processo de desmontar a sua própria arquitetura mental, para ver quais peças são legítimas e quais foram colocadas lá por terceiros enquanto você estava dormindo. Se a ciência descreve a estrutura da prisão e a religião tenta deixar a cela mais aconchegante, a filosofia é o estudo sistemático das fechaduras. E confie em mim, a chave sempre esteve no seu bolso. Você só estava ocupado demais tentando ler o mapa errado. Cruzar essa linha não é um evento místico com trilha sonora épica, é uma decisão técnica. É o momento exato em que você para de ser o objeto da frase, aquele que sofre a ação do mundo, para se tornar o sujeito. Você decide que a curiosidade é mais importante que o conforto. Portanto, o estado de aceitação passiva entra em colapso. Você deixa de ser um consumidor de conclusões alheias para se tornar um produtor de dúvidas legítimas. É o fim da sua carreira como espectador da própria vida. Mas, assim que você cruza esse limite, o sistema imunológico da normalidade ataca. O seu cérebro, condicionado a economizar energia, vai odiar o esforço do pensamento crítico. O seu maior inimigo não é uma conspiração global. É o seu próprio celular vibrando com uma notificação irrelevante. É a tentação de trocar uma reflexão profunda por um vídeo de 10 segundos sobre nada. Mas é só um minutinho de distração. Exato, é assim que a autonomia morre, por 1000 pequenos cortes de dopamina barata. O rigor analítico exige silêncio, e o mundo moderno é uma máquina de ruído. Portanto, a sua primeira grande batalha não é contra a ignorância, mas contra a fragmentação da sua atenção. Você sobreviveu à distração e agora acha que venceu. Você leu 3 livros, assistiu a alguns ensaios e agora se sente desperto. Parabéns! Você acaba de entrar na caverna mais perigosa, a da falsa vitória. Você acha que é livre porque agora questiona o governo ou a religião,
Mas, na verdade, você apenas trocou uma cela de concreto por uma de vidro temperado. Você ainda está usando o vocabulário de terceiros. Você ainda está buscando validação em grupos que pensam exatamente como você. Você não está pensando, você está apenas redecorando a sua bolha com novos rótulos intelectuais. Portanto, o verdadeiro teste começa agora, a auditoria interna total. É aqui que o processo se torna visceral. Você precisa mapear a origem de cada um dos seus desejos. Por que você quer esse emprego? Por que você acredita que esse modelo de família é o correto? Se você rastrear essas ideias e encontrar apenas a voz dos seus pais, dos seus professores ou do algoritmo, então essa ideia não é sua. É um corpo estranho operando o seu sistema. É o momento do sacrifício. O seu eu reativo, aquele que apenas responde a estímulos, precisa morrer para que o seu eu deliberado possa nascer. Isso parece solitário demais. É porque é. A soberania mental não é um esporte de equipe. É uma cirurgia que você realiza em si mesmo, sem anestesia, para remover os tumores da influência não examinada. Mas se você suportar o peso dessa desconstrução, a recompensa é a soberania mental. Não é que você passará a ter todas as respostas. Pelo contrário, você terá muito mais perguntas. A diferença é que agora as perguntas são suas. Você não é mais um terminal que recebe e repassa dados. Você é o processador. A independência intelectual é o fim do desespero silencioso de quem vive uma vida que não escolheu. Portanto, você conquista o direito de ser o arquiteto da sua própria realidade. Você olha para os dados da ciência e para os dogmas da religião e, pela primeira vez, você sabe exatamente por que está decidindo ignorar os dois para abrir a sua própria trilha. Você não está mais perdido. Você está finalmente operando sob o seu próprio comando. Agora você volta. Você sai do seu laboratório mental e retorna para o escritório, para a fila do banco, para o jantar de domingo. Mas o cenário que antes parecia sólido, agora parece uma projeção de baixa qualidade. Você começa a ver os scripts. Você percebe as pessoas operando em loops de feedback pré-programados, repetindo frases que ouviram no noticiário como se fossem verdades universais. Portanto, a sua integração na sociedade deixa de ser uma submissão e se torna uma infiltração. Você está fisicamente presente, mas a sua mente está operando em uma frequência de análise técnica. Você vê a engrenagem, mas se recusa a ser o óleo que a lubrifica. O sistema, claro, vai tentar te puxar de volta. Ele vai te seduzir com o conforto da indignação barata, ou com a validação de pertencer a um grupo. Só hoje deixa o cérebro desligado e aceita o que estão dizendo no grupo, é mais fácil. Mas você agora possui uma memória muscular intelectual. Cada tentativa de voltar ao piloto automático gera uma fricção insuportável. Portanto, a sua ressurreição não é um estado de glória mística, é um estado de vigília constante. É a decisão técnica de manter a intenção absoluta em cada palavra, mesmo quando o mundo inteiro está gritando para você apenas sentir e reagir. É exaustivo, é irritante, e é a única forma de não ser um fantoche biológico. O que você ganha no final não é uma medalha ou uma resposta definitiva. Você ganha a autoria, a lucidez permanente. Você olha para a ciência e para a religião e entende que eles são apenas dados de entrada, não o seu sistema operacional. Você decide o que processar. Você decide o que valorizar. A filosofia cumpriu o seu papel. Ela não te deu um destino. Ela te deu o controle do leme. Você é o arquiteto do seu próprio caos. Portanto, a soberania mental é o elixir final. É o momento em que você para de perguntar o que eu devo fazer e começa a definir quem eu estou sendo. Você não está mais apenas existindo. Você está operando. Olhe para a escala macro disso. A história humana não é uma sucessão de eventos. É uma sucessão de sistemas de crenças competindo pelo controle da sua atenção. A ciência descreve o palco. A religião fornece o roteiro moral. Mas a filosofia é a única ferramenta que te permite sair do palco e olhar para o diretor. Ela é a tecnologia de defesa contra a obsolescência da alma. Portanto, o manual que você tanto procurava nunca foi impresso. Ele é um documento vivo que exige uma revisão diária, um esforço de engenharia que termina apenas quando o hardware para de funcionar.
A gente começou dizendo que a filosofia serve para destruir as respostas que você já tem. Mas aqui está o spoiler final. O vazio que sobra depois da destruição não é um problema. É o espaço necessário para você começar a existir de verdade. O problema nunca foi estar perdido. O problema foi acreditar que alguém, em algum lugar, tinha um mapa correto para o seu território. Agora você sabe que não existe mapa.